O sucesso em uma corrida de revezamento depende da combinação entre habilidade, comunicação e sincronia. Cada membro da equipe deve observar com atenção e fazer os ajustes necessários para passar o bastão com êxito. Nós também somos constantemente desafiados a observar e fazer mudanças necessárias. Da mesma forma que uma equipe de revezamento, nós precisamos confiar nas nossas habilidades e perseverança para garantir a fabricação de produtos de qualidade, trabalhando ao mesmo tempo com segurança e de acordo com as nossas diretrizes ambientais. Para enfrentar esses desafios, comunicação é essencial. Da mesma forma que numa corrida de revezamento em que o resultado depende da precisão de cada membro da equipe na passagem do bastão, a execução eficaz da passagem de turno é vital na transmissão de informações, para manter informações seguras e confiáveis. Passagem de turno. Passe o turno com qualidade. A passagem de turno é um componente dos cuidados do operador, que se baseia nos princípios OIMS e GRS. Ela apresenta um processo estruturado de trabalho que descreve as tarefas e as funções individuais, tanto do pessoal de campo como do pessoal do console. Equipes de revezamento de sucesso reconhecem que precisam fazer passagens consistentes e confiáveis. A passagem de turno também deve ser coerente e confiável. É o processo de comunicação que promove uma documentação precisa. Uma análise das atividades importantes que ocorrem na nossa operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de ajudar os funcionários a realizarem seu trabalho sem falhas. Já vimos como uma comunicação insatisfatória contribui para importantes incidentes de segurança dos processos no nosso setor. Dessa maneira, é necessário fazer tudo o que for possível para comunicar informações importantes em um formato estruturado. A existência de um processo confiável garante que as passagens de turno sejam corretas e eficientes, o que, por sua vez, aumenta a eficiência da planta. Além disso, uma passagem eficiente de turno gera cooperação e participação entre o pessoal da unidade. Os técnicos e os operadores de campo são responsáveis pela sua função crucial no processo de passagem de turno. Como técnicos e operadores de campo, seu trabalho é monitorar e operar o equipamento que executa o processo na sua área. Isso inclui verificar as atividades externas que ocorrem no seu turno, bem como executar suas próprias obrigações durante as rondas. Você também verá, corrigirá e registrará qualquer condição anormal ou fora da rotina. Você comunicará todas essas informações à sua própria equipe e ao turno seguinte durante a passagem. Ao começar a escrever o seu relatório, lembre-se dos 4 princípios operacionais: segurança e saúde, ambiente, confiabilidade e otimização das operações. Nas áreas de segurança e saúde, inclua qualquer tipo de perigo para o pessoal ou os processos. Na área de ambiente, anote as medidas adotadas para reduzir problemas potenciais e existentes. Na área de confiabilidade, registre qualquer item que afete a segurança do equipamento ou se desvie do envelope operacional. Na área de otimização das operações, documente problemas de qualidade do produto, medidas de conservação de energia e alinhamentos adequados. Ao encontrar um problema, um técnico experiente faz todo o possível de antemão para diagnosticar, investigar e solucionar o problema, em vez de simplesmente relatá-lo no registro. Quer se tenha êxito ou não na solução do problema, essas informações são incluídas numa passagem de turno adequada. Elas ajudam a acelerar a transferência de conhecimentos entre pessoas experientes e novas e evita a duplicação de esforços, bem como que ações sejam omitidas. Essa prática ajuda a formar melhores relacionamentos e a gerar confiança entre as pessoas. Com uma passagem de turno adequada, todos estão capacitados para fazer a sua parte, a fim de alcançar sucesso e segurança. Na administração do processo, o pessoal do console trabalha lado a lado com o pessoal de campo. Durante a rendição de turno do console, você analisará itens do registro, como condições operacionais, velocidades de alimentação, restrições importantes na unidade, exceções do envelope operacional e qualquer perda de contenção. Além disso, você comunicará o status de itens como dispositivos críticos de segurança, alarmes desabilitados ou inibidos e ações adotadas, enunciadores críticos,
operações anormais, dispositivos críticos que estão fora de serviço ou desativados e aplicativos de controle em teste ou fora de serviço. Como os supervisores de processo são responsáveis pelo desempenho e pelas atribuições de trabalho dos membros da equipe, eles realizam análises frequentes das operações com o pessoal do console e de campo. Os supervisores verificam se os registros estão completos e corretos e se as comunicações são claras e eficazes. Tanto os atletas que entram como os que saem precisam saber exatamente como devem se posicionar para realizar uma passagem segura e eficiente. Na nossa organização, esse posicionamento ocorre com os 3 tipos de passagens: a rendição de turno ou a reunião de pessoa para pessoa, a reunião da equipe do turno e a reunião diária. Em cada passagem, todos devem estar preparados para fazer a sua parte e assumir a responsabilidade pelos processos de comunicação e de feedback. Todas essas reuniões têm 3 elementos principais em comum. O primeiro é o método utilizado para documentar e facilitar a passagem: o relatório estruturado. O segundo é uma abordagem consistente para analisar o status de condições e atividades importantes. O terceiro é a função do líder de grupo, que assegura uma comunicação clara e completa em toda a organização. Primeiramente, vamos analisar os registros estruturados. Os relatórios estruturados são documentos padronizados que devem ficar arquivados por determinados períodos designados. O uso de um formato estruturado ou específico garante a captura de todas as informações de que outras pessoas necessitam. Os relatórios podem ser preenchidos manual ou eletronicamente. Todos os registros devem ser organizados em torno dos nossos princípios de segurança e saúde, ambiente, confiabilidade e otimização das operações. Otimização das operações é fabricar e entregar produtos de forma eficiente, dentro do prazo e de acordo com a velocidade e as especificações necessárias para atender às expectativas do cliente quanto à qualidade do produto. Ao preencher os registros, você deverá evitar considerar desvios como normais. Não subestime o valor de registrar eventos durante o seu turno. Diariamente, mesmo pequenas alterações podem ter impactos significativos. Por exemplo, talvez não seja incomum executar uma tarefa ocasionalmente, mas pode ser incomum realizar essa tarefa todos os dias. Use o relatório estruturado para documentar não apenas dados específicos da sua área de responsabilidade, mas também qualquer tipo de atividade conhecida para o turno seguinte. Outros exemplos de itens a serem incluídos no registro são áreas elevadas de risco para a segurança do pessoal ou dos processos, como perigos de líquidos condensados quentes, perda de contenção e vazamento de hidrocarbonetos. Preocupações ambientais, como uma indicação de benzeno na água efluente. Problemas de confiabilidade, como garantir que o equipamento de reserva esteja em boas condições de funcionamento, e atividades de otimização das operações, como entregar com segurança produtos de qualidade aos nossos clientes. As observações incluídas no seu registro são fundamentais para a eficácia da sua passagem de turno, bem como para a eficácia da passagem da próxima equipe. O segundo elemento de uma passagem de turno adequada é uma abordagem consistente. Cada pessoa é responsável por reservar a quantidade adequada de tempo para analisar pontos pertinentes de maneira precisa, de forma a evitar falha de comunicação. A ferramenta que o ajudará a fazer isso é o relatório estruturado. Na sua análise, é particularmente importante não fazer suposições. Faça perguntas para estabelecer um diálogo. E lembre-se de prestar atenção de maneira ativa, avaliar e escutar, tendo em vista a exatidão e não o volume de informações. A rendição de turno ocorre no local de trabalho. A pessoa que estiver entrando de serviço deverá estar preparada para começar a trabalhar. Se o funcionário estiver retornando ao trabalho depois de uma ausência prolongada, é responsabilidade desse funcionário garantir a sua atualização sobre eventos e mudanças importantes que ocorreram durante a sua ausência. Ele deve usar uma página de resumo ou um documento semelhante fornecido pela supervisão do turno. Antes de sair da sua área, a pessoa que estiver sendo rendida deverá fornecer o seu relatório à pessoa que estiver entrando de serviço.
Após a análise da rendição, se você estiver assumindo o turno, deverá assinar seu nome, confirmando que compreende e aceita a passagem. No entanto, antes de assinar, certifique-se de ter uma compreensão clara e completa. Se não tiver certeza ou se desejar esclarecimentos, visite a área de trabalho com a pessoa que estiver rendendo para ver o que analisaram. Quando tiver uma compreensão clara, assine o registro. O terceiro elemento crítico de uma passagem eficaz de turno é a função do líder de turno. Ele participa da sua rendição, da reunião da equipe do turno e da reunião diária. A reunião da equipe do turno alinha a equipe aos objetivos dos negócios. Nessa reunião, o líder de turno verifica se os membros da equipe estão trabalhando nas prioridades em consonância com os princípios de operações adequadas. Ele se concentra no status de itens em andamento sob cuidados do operador, bem como nas atividades preparatórias, como ajustes nos processos e isolamento de energia em equipamentos em manutenção. Ele fornece comentários e responde a perguntas do grupo, além de solicitar informações, pedindo relatórios individuais e solucionando problemas quando apropriado. Ele atribui tarefas, verificando se a carga de trabalho está equilibrada. Além disso, o líder de turno comunica quaisquer problemas ou incidentes. No final da reunião, o líder de turno verifica se a equipe está alinhada e se os trabalhos podem ser realizados de forma segura e eficiente. Além disso, o líder do turno participa da reunião diária, que funciona como a interface entre a organização do turno e a organização do dia. O chefe de negócios é responsável por essa reunião. Ele pega os registros estruturados e outros dados e utiliza essas informações como base da análise. Se forem necessárias mais informações, ele ou o líder de turno poderá entrar em contato com os operadores de campo ou operadores do console antes da reunião. Os objetivos de longo prazo da organização são comparados com os planos de curto prazo e com o status real para encontrar as ações apropriadas. Durante a reunião, o líder de turno aborda o suporte externo necessário e os principais requisitos para as operações de curto prazo. Ele participa da decisão sobre como o trabalho necessário e opcional será realizado e fornece essas informações às equipes. Essa participação garante a coerência dos planos de curto prazo com os objetivos de longo prazo, tendo recursos, procedimentos e atividades documentadas para gerenciar o status das operações. Os treinadores avaliam, criticam e ajustam as técnicas de modo que a passagem seja concluída com êxito dentro da zona de transição. Para nós, a liderança do turno avalia e critica a passagem de turno de forma construtiva para manter e otimizar o nosso processo. Vencer um revezamento depende do trabalho de equipe de cada pessoa para aperfeiçoar e sustentar as técnicas de passagem. Da mesma forma, a sua função no gerenciamento da passagem de turno é fazer uma passagem eficiente e completa de turno, sempre. Trabalhar de turno a turno com um objetivo em comum viabiliza o desempenho de toda a companhia. Juntos, podemos fazer uma passagem de turno eficaz.